Fala galera, boa tarde, saudações tricolores. O Estádio das Laranjeiras, casa do Fluminense, faz 100 anos hoje. Daqui a pouco tem reportagem especial. E hoje tem o Clássico Vovô, que começou 114 anos atrás. Fluminense e Botafogo, às 4 da tarde, exclusivo no Premiere. Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Cada segundo, cada respiro, vitória! Eduardo Barroca, técnico do Botafogo. Dois treinadores que gostam de entrar na mente dos jogadores. O principal é que eu enxergo o que eles são. Eu não enxergo só um jogador. Eu nunca vejo só um jogador na minha frente. Eu me identifico muito com a forma como o Fernando Diniz pensa o mundo esportivo. E eu procuro sempre fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões também pensando pelo lado do jogador, do atleta, do indivíduo. Os dois vão se enfrentar pela primeira vez logo mais. Fluminense e Botafogo jogam no Maracanã às 4 da tarde. O primeiro clássico para Fernando Diniz e Eduardo Barroca neste Brasileiro. Mais importante do que ganhar o clássico é ter a possibilidade de fazer uma terceira vitória em 4 jogos. Eu gosto de preparar os jogadores para eles entregarem o melhor, independente do adversário. Fernando Diniz e Eduardo Barroca tiveram a mesma dúvida existencial no início da carreira de treinador, sobre a relação deles com a bola. Ter ou não ter? Eis a questão. Você ter a bola e saber o que fazer com ela, eu acho que dá mais trabalho, muito mais trabalho para construir. Mas quando você consegue construir de uma maneira sólida, para mim você está sempre mais perto de ganhar o jogo do que de perder. Tentar ter o controle do jogo é simplesmente uma ferramenta de transformar isso em mais oportunidades para a sua equipe e menos oportunidades para o adversário, né? Não por acaso, Botafogo e Fluminense são os líderes em posse de bola e em números de passes nessas 3 primeiras rodadas do Brasileiro. Os times já conquistaram o controle de bola. Agora querem conquistar vitórias e títulos. É isso aí. Eu quero, tu queres, ele quer. O Flamengo está conjugando muito esse verbo. Amanhã, no Dia das Mães, o time recebe a Chapecoense no Maracanã. Ninho do urubu ou ninho do quero-quero? Numa única imagem, com a câmera parada, olhe e conte comigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com o que está passando voando. O quero-quero, a exemplo do jogador de futebol, adora local com vegetação rasteira. O campo, compartilhado quando o treino começa. Quero, vem do verbo querer, conjugado no presente por Diego Ribas. Eu quero jogar no time principal. Grande parte da minha carreira fui titular, em um momento ou outro fiquei como opção no banco de reservas, mas eu sou extremamente competitivo, eu quero jogar, eu quero ser titular. Quero jogar é o que também pensa o goleiro César, que contra a Chapecoense poderá fazer sua 5ª partida seguida como titular. Mas quero voltar é o que mostrou Diego Alves ao treinar pela primeira vez com bola, após se recuperar de uma lombalgia. O mais querido do Brasil pode ter uma dupla conquista ao homenagear os torcedores do Flamengo com a vitória, porque entre eles estarão as donas do pedaço, do ventre materno, de onde todos viemos. As mamães, vigilantes e protetoras dos filhos, como a ave quero. Quero aproveitar, queremos, para desejar um feliz Dia das Mães. De arrepiar, amanhã tem Brasileirão ao vivo na Globo às 4 da tarde. O Vasco tenta a primeira vitória no campeonato contra o Santos lá em São Paulo, com Lucha na torcida. Começou com o pé esquerdo. 2 derrotas e 1 empate. Apenas 1 pontinho conquistado nas 3 primeiras rodadas.
Se Vanderlei Luxemburgo é a esperança de dias melhores no Vasco, o torcedor ainda vai ter que esperar mais um pouco. O novo técnico só comanda o primeiro treino na semana que vem, provavelmente na terça-feira. Mas estará no Pacaembu acompanhando a partida contra o Santos e prometeu se encontrar com o time antes do jogo. As duas equipes já se enfrentaram 2 vezes este ano pela Copa do Brasil, com uma vitória para cada lado. Mas pelo saldo de gols, o Vasco acabou eliminado pelo adversário deste domingo. Se o momento não é bom, para piorar, tem o histórico deste duelo num estádio que não traz sorte. O Vasco nunca venceu o Santos no Pacaembu em 12 partidas, computando todos os campeonatos. Domingo, mais uma oportunidade de quebrar mais esse tabu e voltar de São Paulo com um grande resultado. E quem sabe, quando o novo chefe assumir, já ter a primeira vitória para comemorar. Galera, o Diego do Flamengo é o mais escalado até agora no Cartola. A gente lembra que o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense, tá aí os votos do Diego, o Tietê, o segundo mais escalado, e o Jorge dos Santos, o terceiro mais escalado, São Paulo e Fortaleza, Santos e Vasco. Como a gente mostrou agora, o mercado fecha já, 2 da tarde. Nasci como campo no início do século passado. Vi o surgimento da seleção brasileira, quando a Primeira Guerra Mundial estava para começar. Virei estádio, fui palco das primeiras grandes conquistas da nossa seleção. Por aqui desfilaram craques, vi celebrações importantes, grandes conquistas. Minhas memórias se confundem com a história desse estádio centenário. Seu Luiz Fernando, tricolor de coração há 88 anos. Muita recordação. Eu vim trazido pelo meu pai aqui, a primeira vez que eu vim ao Fluminense. Eu lembro da minha infância, né? Da minha adolescência, né? da minha paixão esportiva por esse clube aqui. Com o início da popularização do futebol no Brasil, o Fluminense decidiu transformar o campo da Rua Guanabara, inaugurado em 1904, em estádio, para receber a 3ª edição do Sul-Americano de Seleções em 1919. O Sul-Americano de 19, o Brasil foi campeão, né? E foi aqui, né? Jogava no Brasil o tal do Friedenreich, famoso, lá de São Paulo. O cara era o Pelé da época. Foi de Friedenreich o gol do título contra o Uruguai. A seleção também ganhou o Sul-Americano de 1922 nas Laranjeiras e nunca perdeu no estádio em quase 2 décadas. Seu Luiz Fernando nasceu em 1931 e as primeiras lembranças de arquibancada são de um timaço do Fluminense. Eu comecei a treinar na Laranjeira quando o Fluminense foi tricampeão. 36, 37, 38. Eu tinha 6 anos, 7 anos. Mas quando eu cheguei ali na entrada, né? Naquela escadaria ali que dá para atrás da tribuna, então teve aquele barulho da torcida. O gol do Fluminense foi isso, nunca mais esqueci isso, cara. E também não esqueceu do ídolo daquele time, um super atleta. Conta a história aí que ele nadava na praia aqui do Flamengo, aqui, depois vinha pra cá correndo e vinha jogar futebol. O cara era uma fera, o tal do preguinho. O atacante defendeu o Fluminense entre 1925 e 1939 e até hoje é o artilheiro do estádio com 78 gols. Os anos seguintes foram marcados pela Segunda Guerra Mundial e os sócios do clube compraram um avião para combater o nazismo. Foi naquele campo ali que ele foi apresentado. Era para treinamento.
dos pilotos da fábrica, nos aviões. Tinha duplo comando e era para treinar, não era avião de guerra, era avião de treinamento. A primeira Copa do Mundo depois da guerra foi no Brasil em 1950 e o Estádio das Laranjeiras perdeu muito do protagonismo com a inauguração do Maracanã. Na década seguinte, parte da arquibancada foi demolida para a duplicação da rua Pinheiro Machado, na zona sul do Rio. Progresso. Aí quando abriram essa rua, levaram esse pedaço de cima, arrebentaram a nossa arquibancada. Por quase 16 anos, o estádio não realizou os jogos oficiais do Fluminense e até um circo alugou o espaço. Em fevereiro de 1986, o jogo de entrega das faixas para o Fluminense, tricampeão carioca, e São Paulo, campeão paulista, marcou a reabertura do estádio, onde o Fluminense levantou 18 taças. A última, a Guanabara, de 1993, com um gol de um atacante que marcou uma nova era no estádio. Super Ed, chamavam Super Ed, ele era muito bom, era goleador. Dentro da área ele guardava. Era um Fred daquela época. A última partida profissional foi em 2003. Fluminense 3, Americano 3 pelo Campeonato Carioca. Um ano depois, passou a se chamar Manuel Schwartz, em homenagem ao ex-presidente que reabriu o estádio. Ao todo foram 859 jogos com 539 vitórias. Hoje os arquivos das Laranjeiras estão guardados num bunker na Noruega que preserva a memória da humanidade. Muito bonita a história do Fluminense. O Fluminense está ligado à história do futebol brasileiro. Então, é o Fluminense. É o pioneiro das coisas boas. O Fluminense é imortal. Nos últimos anos, o Estádio das Laranjeiras virou ponto de encontro para as comemorações dos títulos recentes do Fluminense. O Fluminense seguiu utilizando as Laranjeiras como campo de treino até 2016, quando inauguramos nosso CT. Atualmente, o Estádio das Laranjeiras recebe os jogos das categorias de base e do time feminino do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Assina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor.